Esse é o vídeo de suporte 3 de 3, referente à aula 2, Reações de Eliminação E1, E2, parte 2, da disciplina GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Agora nós vamos descobrir que outra classe de substância, além dos haletos de alquila, também sofrem reações de eliminação para dar origem aos alcenos. São os álcoois. Isso daqui é um álcool. Um álcool é uma substância que tem um grupo OH, uma hidroxila, conectado diretamente a um carbono sp3. Estão vendo aqui, ó? Do mesmo jeito, os álcoois, quando eles são submetidos a um tratamento com ácido forte e aquecimento, olha o que acaba acontecendo. Essa hidroxila de álcool vai embora para dar origem ao alceno. Não só a hidroxila, ela vai embora, mas levando também um átomo de hidrogênio que está no carbono beta. De novo, ó, o grupo OH está conectado diretamente ao carbono alfa, o carbono vizinho é chamado de beta. Esse hidrogênio ligado ao carbono beta é o hidrogênio beta. Os dois desaparecem, estão vendo? Ó, essa ligação sigma some, essa ligação sigma some e aparece uma ligação pi, uma ligação dupla entre os átomos de carbono alfa e beta, ao mesmo tempo que aparece uma molécula de água. Isso daqui, então, é uma desidratação de um álcool para se obter um alceno. E esse é o padrão que segue. Exatamente o mesmo padrão como você viu antes. Se antes fosse aqui um átomo de cloro, um átomo de bromo, ele vai embora com um átomo de hidrogênio que está no carbono beta para dar origem a uma ligação dupla, uma ligação pi. Em termos de laboratório, o que nós já sabemos sobre a facilidade com que álcoois sofrem desidratação? Isso daqui, ó, é um álcool primário. O que significa um álcool ser primário? Nós vamos estudar isso com mais detalhes na aula 3 e na aula 4, que é a aula que a gente começa a falar com mais profundidade a respeito dessa classe de substâncias. Mas a gente já pode dar uma olhada por aqui, ó. Esse carbono está ligado a um grupo OH de álcool, uma hidroxila de álcool, a dois hidrogênios e a uma cadeia carbônica. É um carbono primário. Então, isso daqui é chamado de um álcool primário. Já esse álcool aqui está ligado a duas cadeias carbônicas, um hidrogênio e o grupo OH, ou seja, esse carbono é secundário, portanto, isso é um álcool secundário. E esse álcool está ligado a três cadeias carbônicas. Portanto, é um carbono terciário, um álcool terciário. Esses grupos R podem ser grupo metil, grupo etil, anel aromático, enfim, cadeias carbônicas de maneira geral. E o que nós já sabemos é que um álcool primário sofre desidratação para formar o alceno muito mais lentamente, de maneira muito mais difícil. Já álcool terciário, às vezes, eles sofrem desidratação em condição muito branda, com aquecimento não tão severo, tipo da ordem de 80 graus. Esse daqui já precisa sofrer um aquecimento muito grande para poder desidratar. Aquecimentos da ordem de 180, 200 graus, usando ácidos muito fortes. Essa é a facilidade de desidratação. Álcoois terciários se desidratam com mais facilidade, secundário depois e, por fim, álcool primário, que sofre desidratação muito lentamente, de maneira muito difícil. Isso daqui já dá um indício para a gente de como essa desidratação ocorre. Se o álcool terciário se desidrata de maneira mais fácil, isso já está indicando para a gente que a desidratação envolve a formação de carbocátion. Esse carbono que você está vendo aqui é um carbono terciário. De alguma maneira, parece haver formação de carbocátion. Já que a desidratação do álcool terciário é mais fácil, isso está indicando para a gente a passagem pela formação de um carbocátion terciário. É por isso que o secundário é um pouco mais difícil e o primário é aquela reação a mais difícil de todas, já que carbocátion primário, formar um carbocátion aqui é um negócio complicado, já que eles não têm estabilidade. Então vamos ver um exemplo específico. O tercbutanol, se você misturar ele com ácido sulfúrico e aquecer, em questão de pouco tempo você vai produzir isso aqui, o 2-metilpropeno e água. Então no laboratório, em questão prática, você tem que misturar o álcool tercbutílico, que é esse líquido incolor, com ácido sulfúrico, aquecer, a temperatura não precisa estar exagerada e você já vai obter esses dois produtos aqui. Agora, qual o mecanismo que explica a formação disso? Como que essa reação ocorre? Está aqui o tercbutanol em contato com ácido sulfúrico. O que vai acontecer no primeiro momento é transferência de hidrogênio. O ácido sulfúrico ele doa esses hidrogênios aqui de maneira muito fácil para formar o ânion monohidrogênio sulfonato. Isso acontece porque aqui o par de elétrons se estabiliza por ressonância e efeito indutivo muito bem nesse ânion.
E aqui, como eu tenho pares de elétrons livres são carga negativa. E aqui eu tenho hidrogênio que sustenta uma carga positiva. Então, o ácido pode transferir, esse par de elétrons pode capturar um hidrogênio do ácido muito fácil para formar o que a gente chama de um álcool protonado, ou um íon oxônio. Isso daqui é, na verdade, em equilíbrio. O ânion, monohidrogênio sulfonato, pode tirar esse hidrogênio daqui, ele pode remover esse hidrogênio, o par de elétrons volta para o oxigênio e forma um álcool neutro. Então, eu tenho ora o álcool vai estar neutro, ora ele vai estar protonado na forma de íon oxônio. Só que uma vez formado esse íon oxônio, pessoal, um átomo de oxigênio fazendo 3 ligações e com uma carga positiva, ele é um átomo eletronegativo. Isso quer dizer que ele começa a polarizar mais todas essas ligações que ele faz. Por que ele polariza mais as ligações na direção dele agora? Ele começa a atrair mais essas ligações porque ele quer perder essa carga positiva. O oxigênio é um átomo eletronegativo, ele não sustenta bem essa carga positiva. Dessas ligações agora, essa ligação aqui é uma ligação mais fraca e mais fácil de se romper. Por quê? Se essa ligação se desfizer, o oxigênio se sair daqui levando o par de elétrons dessa ligação, eu formo uma molécula de água neutra, ao mesmo tempo que fica para trás um carbocátion terciário. O carbocátion terciário é estável. Por que ele é estável? Eu tenho 3 cadeias carbônicas aqui em volta, doando densidade eletrônica por hiperconjugação para o carbocátion. Então, essa ligação, quando o álcool terciário protona, fica tão enfraquecida, que ela se rompe lentamente para formar água, que é um composto muito estável e neutro, e um carbocátion terciário que tem uma estabilidade muito grande e fácil de ser formado em laboratório. Agora, numa terceira etapa, o que acontece é que, como a temperatura está alta, essa eliminação ocorre em torno de 80 graus, 90 graus. Como a temperatura está alta, a molécula de água não consegue se alinhar de volta aqui para uma reação SN1. O que ela acaba fazendo é o seguinte, ela remove um hidrogênio do carbono vizinho, do carbono beta, ou seja, do carbono vizinho ao carbocátion. Na hora que a água retira esse hidrogênio, esse par de elétrons se movimenta na direção do carbocátion, formando uma dupla ligação e dando origem a esse alceno, além de produzir o íon H3O+, ou seja, é de fato a restauração do catalisador ácido. É por isso que essa é uma reação de desidratação catalisada por ácido. Como que é o mecanismo animado? Então, numa primeira etapa, o ácido sulfúrico transfere um hidrogênio para o álcool, formando o álcool protonado. Só que agora essa ligação se enfraquece. Na verdade, todas as ligações se enfraquecem, mas essa se enfraquece mais. Por que ela se enfraquece mais? O oxigênio, por estar positivo, polariza ainda mais o par de elétrons na direção dele, a tal ponto que essa ligação se rompe, a molécula de água vai embora. E o que fica para trás é um carbocátion terciário, neutro, e a molécula de água, que também é neutra e estável. Vizinho a esse carbocátion, eu tenho átomos de hidrogênio beta. Uma outra molécula de água pode se aproximar, remover esse hidrogênio, o par de elétrons dessa ligação se movimenta na direção do carbocátion, forma uma ligação dupla e é assim que aparece o alceno e a restauração do catalisador ácido, do íon H3O+. Do mesmo jeito que as reações que você viu antes, a desidratação de álcool também é regioseletiva. Ou seja, quando eu tenho possibilidade de formar alcenos diferentes, um deles vai ser formado em maior quantidade. Olha esse exemplo de desidratação que você está vendo aqui. Esse álcool terciário, em contato com ácido sulfúrico e aquecimento, produz esse alceno majoritário e esse alceno minoritário. Por que isso? Então, de novo, numa primeira etapa, como o meio está ácido, o álcool protona para formar esse íon oxônio, um álcool protonado. Todas as ligações estão enfraquecidas, porque o oxigênio agora está mais eletronegativo do que antes, ele está puxando cada um desses pares de elétrons para si de maneira mais intensa, porque ele quer perder essa carga positiva. Como aqui eu tenho uma ligação do oxigênio com carbono terciário, essa ligação está ainda mais fraca, a molécula de água sai para dar origem a um carbocátion terciário. Agora, para formar o alceno final, eu tenho que pensar no seguinte: vizinho a esse carbocátion, eu tenho esse carbono beta e esse carbono beta. Esse carbono beta não tem hidrogênios, então não é possível formar uma dupla aqui.
Mas aqui eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono, aqui eu tenho um hidrogênio ligado a esse carbono. Se uma base conjugada remover esse hidrogênio daqui, forma-se uma dupla nessa posição. Se uma base conjugada remover um desses 3 hidrogênios, forma-se uma dupla nessa posição. Formando uma dupla aqui, eu formo um alceno tetrasubstituído. Formando um alceno aqui, eu formo um alceno dissubstituído. O que você já aprendeu antes continua valendo. O alceno mais substituído é aquele mais estável, é aquele que vai ser mais formado nas reações de eliminação, se eu estiver utilizando uma base não impedida. Molécula de água é uma molécula pequena, não impedida. Então, ela consegue remover o hidrogênio desse carbono terciário, formar uma dupla nessa posição, aparecendo então o alceno mais substituído, o alceno tetrasubstituído, que é mais estável. Olha um exemplo industrial que usa reações de desidratação de álcool para produzir um produto com interesse comercial muito grande. Essa molécula aqui, ó, essa substância é produzida a partir de uma série de outras etapas que a gente ainda inclusive vai ver em reações nessa mesma disciplina. Está aqui um álcool terciário. Quando esse álcool terciário é submetido ao tratamento com ácido sulfúrico a 90% na temperatura de 70 graus, o que vai acontecer? Vai formar um carbocátion aqui nessa posição e eu vou poder formar uma dupla aqui ou uma dupla aqui. Tá vendo? Aqui eu tenho um carbono beta com hidrogênios e aqui um carbono beta com hidrogênios. Então, primeira possibilidade de produto é essa daqui, ó. É a base remover um hidrogênio desse carbono e fechar uma dupla nessa posição. Esse alceno que foi produzido aqui é o tamoxifeno, um importante medicamento utilizado aí no tratamento do câncer de mama. Não é o único produto dessa reação, porque pode acontecer desidratação por esse lado de cá. Só que os engenheiros químicos e os químicos que fazem essa reação industrialmente, eles sabem que esse daqui é o produto majoritário. Por que eles sabem? Esse daqui é um alceno tetrasubstituído, esse é um alceno trissubstituído, portanto o que aparece em maior quantidade é de fato o tamoxifeno, o produto que eles já estão de olho. Essa é uma reação que segue o mesmo padrão que você já está estudando até agora. Só um cuidado que até agora nós vimos reações de álcoois terciários. Álcoois primários, eles não conseguem se desidratar, pelo mecanismo E1. Eles vão acabar passando por um mecanismo E2, só que essa é uma reação mais difícil e mais complicada de se fazer. Então, como acontece a desidratação do etanol? Primeira etapa é exatamente igual, o álcool protona para formar o íon oxônio. Agora, não tem jeito de formar um carbocátion aqui no carbono 1, porque isso daqui é um carbono primário. Um carbocátion primário não tem estabilidade o suficiente para ser formado. A única saída é que uma base conjugada qualquer pode ser, por exemplo, o íon hidrogênio sulfonato ou uma molécula de água. O que tem que acontecer é que essa base tem que remover o hidrogênio do carbono 2 simultaneamente à saída do grupo abandonador, sem passar por um carbocátion. Quando ele faz isso, forma-se aqui uma dupla ligação entre os carbonos 1 e 2, a molécula de água sai na forma neutra e eu restauro o catalisador ácido. Você poderia fazer esse mecanismo também utilizando a molécula de água. Mas independente se você usa uma molécula de água ou o íon monohidrogênio sulfonato, os dois são bases fracas. É por isso que a eliminação E2 aqui é tão difícil. Bases fracas promovem melhor reações de eliminação E1. Daí, essa reação tem uma certa dificuldade de ser feita em laboratório. Eliminação E2 é muito mais fácil de se fazer quando você usa uma base forte. Olha o mecanismo animado da desidratação do etanol. Primeiro o álcool protona, formando o íon oxônio. Agora, não tem jeito disso daqui se desconectar, deixando para trás um carbocátion primário. O único jeito de sofrer uma eliminação é se uma base conjugada remover o hidrogênio do carbono beta, o par de elétrons forma uma dupla, ao mesmo tempo que a água se desconecta, levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono alfa. Um detalhe na desidratação de álcool é o seguinte. Vamos conversar agora sobre estabilidade de carbocátion e ocorrência de rearranjos moleculares. Se esse álcool secundário que você está vendo aqui, um grupo OH ligado a um carbono que se liga a outros dois carbonos, se esse álcool secundário for submetido ao tratamento com ácido sulfúrico e aquecimento, você deveria esperar o seguinte. Tá aqui, eu estou vendo 3 hidrogênios nesse carbono beta e aqui nenhum hidrogênio no carbono beta.
Então, o único jeito de formar produto de desidratação é formar uma dupla aqui, com carbono da direita. Esse é o produto esperado. Não tem hidrogênio nesse carbono da esquerda para formar uma dupla aqui. Então, o único produto que poderia aparecer é esse que nós colocamos aqui. Só que o resultado, isso é o que você espera. Quando você faz essa reação no laboratório, o produto que aparece é esse. Em vez de aparecer um alceno monossubstituído, aparece um alceno tetrasubstituído. E com uma cadeia carbônica diferente do que você está vendo aqui. Aqui eu tinha um grupo terc-butil. Eu não estou vendo esse grupo aqui. O que aconteceu que fez essa estrutura se converter nessa outra estrutura completamente diferente que você está vendo aqui? Por que a cadeia carbônica está completamente mudada? O que houve? Qual que é o mecanismo de como essa reação ocorre? Primeira etapa é a protonação do álcool em meio ácido. Então, nós já vamos passar por isso direto, mostrando aqui a formação do íon oxônio. Essa ligação agora está fragilizada, ela está mais fraca, já que o oxigênio está sustentando uma carga positiva, uma carga formal positiva. Portanto, essa ligação pode se romper para formar uma molécula de água neutra e um carbocátion secundário. Não é o campeão de estabilidade, mas ele pode ser formado. Uma vez que foi formado esse carbocátion secundário que você está vendo aqui, o que acontece na sequência? Estão vendo que aqui vizinho a esse carbocátion eu tenho 3 grupos CH3? O que os químicos orgânicos descobriram é que quando vizinho a um carbocátion secundário eu tenho ligações que podem migrar para dar origem a um carbocátion terciário, essas ligações migram. Elas pulam de um átomo de carbono para outro. Como? Essa ligação carbono-carbono se desacopla, esse átomo de carbono pega o par de elétrons para ele e daqui ele já migra para o carbono vizinho. Essa ligação aqui se rompe e anda, ela vai na direção do carbono da direita. Ó. Ela começa a se romper com esse carbono que está à esquerda e começa a se formar com esse carbono que está à direita. Isso é o que a gente chama de migração 1,2 de metaneto. Por que metaneto? Porque o grupo metil migra levando esse par de elétrons. Ele se desconecta daqui, essa ligação se rompe, ela se refaz aqui no carbono da direita. O resultado final é que quando esse grupo metil sai daqui do carbono da direita e anda para cá para o carbono sai do carbono da esquerda, perdão, e anda para se conectar ao carbono da direita, olha o que acaba acontecendo. Eu formo agora aqui um carbocátion terciário. Essa migração 1,2 é porque envolve 2 átomos que são vizinhos, tá vendo? Essa migração sai de um carbocátion secundário e vai para um carbocátion terciário, que nós sabemos que é muito mais estável. Toda vez que um grupo metil, um grupo metaneto ou hidrogênio na forma de hidreto puder migrar de um carbono vizinho para formar um carbocátion mais estável, esse rearranjo molecular vai acontecer sem maiores problemas para dar origem a um carbocátion mais estável. Agora que esse carbocátion foi formado, é nesse momento que a molécula de água remove um dos hidrogênios vizinho ao carbocátion para dar origem ao alceno mais substituído. Ela poderia remover um hidrogênio daqui ou um hidrogênio daqui, mas isso daria origem a alcenos menos substituídos e menos estáveis. É por isso que ela remove necessariamente o hidrogênio desse carbono beta para dar origem a esse alceno final. Então, rearranjos de carbocátion você já viu em Química Orgânica 1, mas a gente está reenfatizando isso daqui porque eles são importantes na desidratação de álcool. Olha um exemplo específico aqui. Esse álcool secundário, submetido ao tratamento com ácido sulfúrico e aquecimento, produz esse alceno majoritário e esse minoritário. De novo, é estranho eu pensar que a dupla esteja nessa posição, ó, porque isso daqui envolve átomos que estão muito distantes desse grupo H. Como que isso aconteceu? Vamos examinar o mecanismo dessa reação. Álcool em meio ácido protona, mesma história, a molécula de água vai embora, deixando para trás um carbocátion secundário. Um carbocátion secundário pode ser formado, mas não é o campeão de estabilidade. Vamos olhar aqui para esse carbono vizinho. Eu tenho aqui um átomo de hidrogênio, que eu não estava representando antes. Esse átomo de hidrogênio, igual o grupo metil que você viu no slide anterior, ele pode migrar de um átomo de carbono para o outro, levando o par de elétrons. Esse par de elétrons daqui pode pular para o carbono da direita, formando essa nova ligação carbono-hidrogênio.
deixando para trás agora um carbocátion terciário, muito mais estável do que um carbocátion secundário. Agora sim, como o carbocátion está nessa posição, isso explica porque eu tenho um alceno aqui e outro alceno aqui. Vamos ver o que acaba acontecendo então. Uma das opções é que a molécula de água remova o hidrogênio que está aqui, ó, nessa posição, nesse carbono beta em relação ao carbocátion. Isso dá origem ao primeiro produto, o majoritário. A outra opção é que a água remova, por exemplo, esse hidrogênio que está aqui, nesse carbono vizinho ao carbocátion, para dar origem a esse alceno minoritário. A mesma história de antes. Por que esse é o majoritário? Ele é um alceno 1, 2, 3, 4, é um alceno tetra substituído. Esse é um alceno 1, 2, 3, um alceno tri substituído. Quanto mais substituintes no alceno, mais estável e maior vai ser a formação dele entre os produtos que vão aparecer lá no seu frasco de reação quando a reação terminar. Um outro exemplo também de rearranjo envolve sistemas cíclicos. Esse álcool que você está vendo aqui, se submetido a ácido sulfúrico e aquecimento, ele acaba produzindo esse alceno que, ao invés de um sistema cíclico de 5 membros, tem um sistema cíclico de 6 membros. O que aconteceu nesse caso? Quando o grupo H protona, ele enfraquece essa ligação e forma um carbocátion exatamente nessa posição. Então, nós vamos numerar aqui, ó, todos os carbonos dessa estrutura. Aqui o sistema cíclico, eu vou chamar esse carbono de 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho um grupo metil e esse grupo etil eu vou chamar de carbono 6 e 7. O que pode acontecer aqui agora? Carbocátion secundário nós sabemos que não é o campeão de estabilidade. Mas eu estou vendo também que esse anel de 5 membros, ao final, ele não termina com o anel de 5 membros, e sim como um anel de 6 membros. Nesse caso aqui, eu tenho um carbocátion vizinho diretamente ao sistema cíclico. Quando você tiver um carbocátion vizinho ao sistema cíclico, o que pode acontecer é o seguinte. Essa ligação, por exemplo, entre os carbonos 1 e 2 pode se romper e o carbono 2 pode se reacoplar ao carbono 6. Como assim? O carbono 2 se desconecta do carbono 1 e ele puxa para ele o par de elétrons. Tá, aqui esse par de elétrons já se conecta ao carbono 6, ou seja, a ligação do carbono 2 com o carbono 1 vai se desfazendo e ao mesmo tempo ele se refaz com o carbono 6. A carga positiva que estava aqui vai se transformando numa carga positiva no carbono 1. Por quê? Conforme esse par de elétrons vai saindo daqui do carbono 1 indo para o carbono 6, é esse carbono que perde uma das suas ligações. Quando a reação, quando essa transferência se completa, ó, o carbono 2 se desacopla do carbono 1 para se reacoplar ao carbono 6, e agora o carbocátion vem para o carbono 1. Agora eu saio de um carbocátion secundário para um carbocátion terciário. E com um detalhe extra. Agora eu tenho um sistema cíclico de 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros. Estão vendo aqui? Eu tenho 6 membros nesse sistema cíclico. Um anel de 6 membros é mais estável do que um anel de 5 membros. Teoria das tensões de Bayer. Houve um alívio na tensão do anel. Então, toda vez que um carbocátion secundário estiver vizinho a um sistema cíclico tensionado, de 5 membros, de 3 membros, de 4 membros, ele vai ocorrer um alívio nessa tensão do anel, formando um sistema cíclico maior. Esse processo é especialmente favorável se houver alívio em tensão de anel, teoria das tensões de Bayer. É claro que você não vai desenhar um sistema cíclico assim. Nós vamos rearranjar isso e desenhar isso numa forma mais adequada. Agora, o carbono 1 e 2 que estavam ligados, na verdade, agora entre os carbonos 1 e 2 eu vou ter o carbono 6. Estão vendo aqui? Ó? O carbono 2 ele se ligava diretamente ao carbono 1, mas agora entre os carbonos 2 e 1 eu vou ter o carbono 6. E o carbocátion está no carbono 1. Olha ele aqui. Agora sim, uma vez que aconteceu todo esse rearranjo molecular, a molécula de água remove um hidrogênio vizinho ao carbocátion de maneira a formar o alceno mais substituído. Eu tenho um carbono beta aqui, eu tenho um carbono beta aqui, eu tenho um carbono beta aqui. Mas aqui formaria um alceno dissubstituído, aqui um alceno trissubstituído, mas aqui forma um alceno tetra substituído. Então a molécula de água vai remover um hidrogênio do carbono 6, formar uma dupla entre os carbonos 1 e 6 para dar origem a esse alceno que você viu aqui, que nós mostramos antes, que era o produto principal dessa reação, além da recuperação do catalisador ácido com a formação do íon hidrônio.
Agora, então, você vai terminar de ler a aula 2 da apostila, fazer os exercícios 2, 3, 4 e 5, e a complementação é o Química Orgânica Solomos, a 8ª edição, é o capítulo 7, itens 7.6c, 7.7 e 7.8.